Oi, gente, boa noite. Olá, quem tá entrando, boa noite. Dá pra me ouvir bem? Oi, Zil. Tá dando pra me ouvir? O som tá bom? Então essa aqui, ótimo, tá ótimo, né? Essa é uma live de improviso, é um teste ao vivo e impulsionado pelo sarau de ontem, né? À medida que as boas energias nos invadem, a gente circula essas boas energias. Então vamos deixar entrar mais gente. Essa cartelinha aqui eu fiz de improviso agora. Esse é um projeto que já estava previsto fazer alguma coisa com lives. Ah, o fundo musical, pois é. O fundo musical é muito inspirado no Chico, né? No Chico Forlenza. Que eu acho que traz uma paz assim pra gente. Então eu vou alterar aqui as câmeras. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tá boa a imagem? Entrou o Bruno. E aí, Bruno, tudo bom? Aí. Pois é, então ontem eu recebi o convite para participar do sarau do Chico, né? Do Chico Forlenza. E a partir daquele sarau, né? Que é onde a gente pôde ler poemas e tudo mais, usei como um impulso para começar a criar também nesse formato da live, que a gente praticamente agora está assolado por elas, onde a gente passa. Tem mais uma tela, tem mais um. A gente já não bastasse o tempo que a gente estava tanto em telas. Zil também teve várias ideias. Pois é como o Chico falou tão bem no início da live de ontem, que essas energias elas se abraçam, né? Então eu acho que quando a gente vê o Chico ali dançando, cantando na euforia do que o trabalho do ator também pede, a gente se contagia. E essa boa energia que a gente mais está precisando nesses dias tão carregados, tão pesados, que as pessoas estão, se deixá-las, são levadas aí por praticamente só por más notícias, né? Então, tendo aceito aquele sarau de ontem, com a dificuldade da conexão, a instabilidade aqui do Instagram, que não deu certo ele fazer pelo Google Meet, ainda assim nós resistimos e lemos poemas e conversamos e deu para conhecer, até para ouvir os outros seguidores dele cantando, e você vê essa manifestação de boas energias de pessoas às vezes que você nem conhece, mas já passa a conhecer, e já sente essa sintonia tão boa, como foi até com o próprio Chico. Eu só ouvi pessoalmente uma vez, a gente conversou em meio a outro sarau aqui na Livraria Lamarca. Thelma. Oi, Thelma. Quanto tempo. Bem-vinda. Eu estou gravando um projeto novo, um projeto informal,
que se chama Letra de Casa. E vai ser uma série de lives informais, mostrando um pouco das coisas que eu tenho feito, conversando com as pessoas, sabendo um pouco mais dos amigos, o que eles têm feito. Tudo bom, Thelma, querida? Quanto tempo, hein? E ontem eu participei de um sarau de um amigo e li alguns poemas, e nessa boa energia eu tive a energia também de começar esse trabalho. Saudade também. Espero que vocês estejam bem. São dias difíceis, né, para todo mundo. Eu sei que cada pessoa está com a sua luta diária, as suas guerras particulares. Mas a gente segue resistindo, criando como pode, como dá, né? Porque às vezes também não dá, às vezes a gente fica travado, às vezes não flui como a gente imagina, mas eu acho que hoje em dia a gente estar bem, assim, a gente lutar cada dia nunca foi tão verdadeiro, assim, era como se você enfrentasse um leão por dia, assim. Então é saber parar os momentos de cada dia, agradecer as pequenas coisas, celebrar as amizades, agora ainda que à distância. E então eu tô começando aqui esse. Com certeza, vamos sair sim, com certeza. Esse movimento que tem aparecido nas lives, né? Que tem muita gente fazendo, muita gente bacana criando. Ah, a Zil conhece a Thelma, que legal. Ela lançou o livro na Bienal. Verdade. E assim, a ideia desse projeto informal das lives que eu estou conduzindo é justamente mostrar um pouquinho do espaço, ler alguns poemas, falar de momentos, assim. Eu ia fazer essa live fora de casa, aqui no jardim, mas o tempo tava tão estranho esses dias, eu não sei como tá para vocês, o acordar, dormir, assim, a gente já dorme tão. Essa coisa de ficar em casa, você muda o seu relógio, você. De repente a noite chega e já é hora de dormir de novo e você já tem que acordar. E quando eu menos esperei, o sol já tinha mais uma vez ido descansar. Então eu resolvi gravar daqui de dentro mesmo, estou aqui no meu quarto estúdio. Mas quem sabe na próxima eu consigo gravar Tem 2 jardins aqui em casa, aqui na Cidade 2000. E um deles tem um pé de ata, que é um pequeno paraíso aqui fora, onde pode ser um cenário bacana para fazer esse movimento e para girar ainda mais energias, né? Então, gente, eu vou mostrar aqui, deixa eu ver, para quem chegou agora, acho que ainda não viu, eu fiz essa cartelinha aqui de forma bem informal, que é o nome desse projeto, Letra de Casa. E aqui eu tenho um pouco do material que eu li ontem. Ontem nós fizemos um sarau com esse meu amigo Chico Forlenza. Quem não conhece, eu recomendo acompanhar o que ele faz no Instagram também. Ele tem feito lives muito legais. Vou ver se eu consigo marcá-lo aqui. Ele tem feito lives excelentes, o Chico, e motivado a gente que está passando por essas baixas de energia, tão momentos delicados, sutis, assim, onde você fica como se fosse numa corda bamba, e de vez em quando você cai, de vez em quando você levanta. Então o material do Chico, nessas lives que ele trabalha um lado terapêutico, um lado de fazer você olhar para dentro de você mesmo, tem feito muita diferença para mim. Talvez por isso eu também esteja agora fazendo essa live, né? Então aqui eu coloquei os livros que eu li ontem no sarau do Chico. Ele fez um sarauzinho improvisado.
E aqui eu tenho os livros que eu li, o Mário Quintana, nesses 2 livros, e também o da Emily Dickinson, que foi onde eu li um poema daqui, li um desse outro, e esse aqui eu acho que eu li também um, né? E aqui atrás está o livro 0, que eu também li algumas coisas dele, acho que eu li 3 coisinhas dele. E a ideia era talvez ler mais alguma coisa, talvez mais algum desses, ou mostrando um pouco dos espaços, eu não sei. Vocês estão me ouvindo? Ah, ótimo. Que às vezes a gente passa a ideia que não tem ninguém, então isso é uma novidade. Você falar literalmente para uma tela. Bom, então eu acho que eu vou começar esse teste já valendo com um poema do Mário Quintana que eu gosto muito, que foi o que eu li ontem desse livro, que está até marcadinho aqui, que é Os Esconderijos do Tempo. Ah, minha mãe acabou de entrar. Eu acho que eu vou deixar assim para vocês acompanharem. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos, e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Esse é o Esconderijos do Tempo, do Mário Quintana, que eu acho que reforça muito bem a ideia dos poemas como elementos de cura, sei lá, de mergulho dentro de nós mesmos, assim. Quando você abre um livro. Zé Rodrigues acabou de entrar, olha aí, quanto tempo, querido, tudo bom? Estou aqui inaugurando esse espaço que eu passei a chamar Letra de Casa, direto aqui do meu estúdio na Cidade 2000, que você tão bem conhece. Eu acabei de ler aqui um poema do Mário Quintana, que eu gosto muito, desse livro A Rua dos Cataventos e Outros Poemas. E as pessoas estão chegando. Essa vai ser uma série de lives informais. Opa, querido, um abraço. Espero que você esteja bem. Você e todos. Sua filhinha. Saudade de todo mundo, a vibração tão boa. Sempre grandes memórias aqui do Chique Chique. Não tem como não passar na rua e não lembrar. Eu sempre olho assim, quase como eu ainda pudesse ouvir os violões ao longe ali. Então nós estamos aqui nesse projeto informal que se chama Letra de Casa, onde eu vou trazer algumas conversas, alguns livros, alguns poemas e um pouco aqui da minha realidade. Tem ideias também para envolver o bairro, quando tiver possível a gente voltar a sair com mais segurança, fazer umas lives andarilhas nas pracinhas aqui perto, tem muitas praças. Era até uma ideia antiga minha de fazer rodas de leitura nas praças, usando os espaços públicos abertos, para que nós lêssemos não apenas os livros, mas também a natureza, o céu, as árvores, as ruas em si, não levasse essa leitura a um outro nível, né?
Então, assim, para quem apareceu agora, ontem eu fui convidado por um amigo de São Paulo, Chico Forlenza, que faz um belíssimo trabalho aqui no Instagram, com lives terapêuticas, tratando todo esse lado emocional que todo mundo está passando. E li alguns poemas entre os seguidores que... Opa, quando... Ah, vai ser um prazer. Eu fiquei sabendo que você lançou. Já são duas, né? Que maravilha. Eu vi, eu acho que eu soube do primeiro, Cordel. Ah, vai ser um prazer. De repente eu lhe chamo para fazer uma leitura no próximo sarau. Eu estou conversando com esse meu amigo, Chico. E de repente a gente faz esse movimento. Eu acho que o bacana dessas energias virtuais é justamente a gente conseguir estreitar essas distâncias dessa outra forma, né? A gente consegue estar perto mesmo estando longe. E ontem eu li poemas com os seguidores do Chico nesse sarau. Fui aqui mesmo no Instagram. Infelizmente a instabilidade da rede não deixou salvar a live, mas ela ficou salva no coração de quem assistiu. E por isso eu resolvi também começar esses... Não vou nem chamar de trabalho, mas essa brincadeira de agora, mostrando os livros que eu li ontem, que foi justamente um poema desse livro, um outro que eu vou ler agora que é do Nariz de Vidro. E esse livro tem uma história muito interessante, porque ele era um paradidático, o livro paradidático do meu irmão, acho que da 3ª ou 4ª série da escola. E como aqueles paradidáticos que a gente passa e na hora que você lê, você não sabe direito o que você está lendo, você não tem essa consciência, sobretudo quando o nosso sistema educacional não valoriza a poesia como deveria, e a leitura em si. Então, esses poetas, tudo isso passa pra gente quase despercebido nessa idade. Você tem que ser meio teimoso para conseguir ser fisgado pela poesia, né? Você tem que insistir um bocado. E eu resgatei esse livro porque eu não gosto de me desfazer dos paradidáticos. Eu acho que quando você consegue assim penetrar no mundo dos livros, se deixar levar por eles, é como se eles tivessem sempre... Eles se renovam, eles têm novas formas de lhe mexer, de lhe sacudir, à medida que você conhece também a vida do poeta, o que ele fez, o que ele não fez. E você percebe que não é só um texto que está que não são só letras que estão colocadas aqui, mas são vivências, memórias. Então eu acho que isso é muito interessante quando a gente está se permitindo entrar no trabalho de alguém através de uma publicação, seja ela impressa ou às vezes até numa letra de uma música, num filme. Esse livro, então, que eu resgatei, e antes de ler até esse poema, ele é muito interessante porque eu falei ontem no sarau de ontem que eu acho ele maravilhoso, a ilustradora. A ilustradora desse livro é incrível. Ela é pouco conhecida também, é brasileira. Ela tem um nomezinho delicado, eu vou mostrar aqui para vocês. A Cláudia Scatamáquia. Ela faz um trabalho belíssimo com as letras, com essa composição visual do livro. E cada poema que consta aqui nesse livro, ela faz uma chegada no poema de uma contextualização visual. Então você entra realmente no título, você já consegue perceber esse diferencial. Assim. Isso é uma coisa muito, muito rara, é um respeito muito grande com o poema. Né? É um detalhe muito sutil. Também existem algumas outras ilustrações, mas como ela brinca com os títulos e já conta quase um outro poema dentro
da própria ilustração. Eu acho que é uma coisa que a gente não vê, não costuma ver muito. E você já se sente íntimo quando você começa já na ilustração a fazer a viagem para dentro do texto. E combinou muito bem com o estilo particular do Mário Quintana. Eu vou ler o poema que eu li ontem. Deixa eu ver se eu acho ele de novo aqui, que ele tinha até deixado marcado, mas ele desmarcou. Deixa eu localizar aqui. Não estou achando mais. Ah, aqui. Esse é o poema Se Eu Fosse um Padre. Vou colocar a câmera para mim que eu acho que fica melhor. Diz assim: se eu fosse um padre, eu, nos meus sermões, não falaria em Deus, nem no pecado, muito menos no anjo rebelado e os encantos das suas seduções. Não citaria santos e profetas, nada das suas celestiais promessas ou das suas terríveis maldições. Se eu fosse um padre, eu citaria os poetas, rezaria seus versos, os mais belos, desses que desde a infância me embalaram, e quem me dera que alguns fossem meus. Porque a poesia purifica a alma, e um belo poema, ainda que de Deus se aparte, um belo poema sempre leva a Deus. Esse é o Mário Quintana, para quem não conhece, é um poeta de Porto Alegre, já falecido, mas sempre vivo nas páginas dos seus livros. Eu também li ontem algumas coisas. Eu acho que eu li um poema da Emily Dickinson. A Emily Dickinson, para quem não conhece, ela é pouco conhecida no Brasil. Poucas traduções, porque a obra poética dela é muito... Dizem os tradutores que ela é muito difícil de ser traduzida. E quando eu conheci o trabalho, fui logo atrás, que eu gosto também durante as leituras. Acho que é muito importante a gente conhecer ou tentar conhecer o idioma original do escritor, do poeta, onde ele se estabeleceu, né? Porque muita coisa acaba mudando na tradução. A tradução desse livro aqui é do Ivo Bender. Eu sempre acho interessante a gente ressaltar quem traduziu, porque é um detalhe que some na maioria dos casos, na maioria dos saraus. Tá logo aqui, Ivo Bender, para LPM Editores. Essa edição aqui saiu pela Folha de São Paulo, em uma daquelas coleções que eles lançaram várias escritoras. E eu trouxe de Paraty quando estive numa das flips. Acho que foi esse, junto com uma da Clarice Lispector, que era o lançamento dessa coleção, Mulheres na Literatura, como está escrito aqui. E a Emily, ela tem um trabalho muito peculiar, que ela é mais... eu acho que ela é de 1800 e qualquer coisa por ali. E boa parte da vida dela, ela publicou muito pouco em vida, mas produziu mais de 1.500 poemas. E boa parte desses poemas ficaram guardados. Ela não viu isso ser publicado. Isso foi descoberto numa gaveta, num móvel, na casa dela, e depois
isso finalmente ganhou forma, ganhou corpo, e ela vem sendo mais conhecida ultimamente nos últimos anos, tem sido mais valorizada com o tema, os temas mais bem trabalhados que os tradutores estão conseguindo finalmente fazer chegar para a gente. Ontem no Sarau, esse livro em particular, ele tem vários poemas que de alguma forma remontam a esses tempos que nós estamos vivendo. Vanessa, bem-vinda. Boa noite. Aqui estou fazendo aqui um momento de conversa em torno de livros. Ontem eu participei de um sarau e estou mostrando aqui um pouquinho dos poemas que foram lidos na ocasião. Deixa eu localizar aqui. Foi esse que eu li ontem. Emily Dickinson, né? Para as assombrações, desnecessária é a alcova. Desnecessária é a casa. O cérebro tem corredores que superam os espaços materiais. Mais seguro é encontrar à meia-noite um fantasma que enfrentar internamente aquele hóspede mais pálido. Mais seguro é galopar cruzando um cemitério por pedras tumulares ameaçado que, ausente a lua, encontrar-se a si mesmo em desolado espaço. O eu por trás de nós oculto é muito mais assustador, e um assassino escondido em nosso quarto, dentre os horrores, é o menor. O homem prudente leva consigo uma arma e cerra os ferrolhos da porta, sem perceber um outro espectro mais íntimo e maior. Esse poema da Emily, ela, de alguma forma, ele consegue sintetizar um pouco, eu acho, algumas dessas ansiedades que muita gente tem passado nesse isolamento, né? Onde a gente vê esse primeiro trecho: o cérebro tem corredores que superam os espaços materiais. De como é importante a gente estar sempre buscando formas de escapar, às vezes, de nós mesmos, assim, de nos reinventar, de buscar opções, caminhos. Então eu acho que a poesia, a criação, a escrita, tudo isso, mais do que nunca, são ferramentas que nos ajudam nesse processo. Tinham dois outros livros que eu tinha separado para o sarau de ontem, que eu acho que eu vou deixar para ler num outro momento, mas eu vou já anunciar aqui, que é o Árvore de Diana, da Alejandra Pizarnik, que é uma poeta argentina, também pouco conhecida aqui no Brasil, mas agora que ela vem ganhando mais destaque, graças às novas traduções. Ela faleceu em 72, se eu não me engano, e tinha um contato muito forte com alguns poetas como Cortázar, Otávio Paz, participou ali um pouco do movimento surrealista. Essa edição aqui é bilíngue. No outro momento eu vou comentar um pouco mais sobre esse livro. E outro livro que eu ia ler ontem também no sarau, que acabou não dando tempo, é o Francisco Carvalho com Girassóis de Barro. E eu conheci Francisco Carvalho há pouco tempo. Esse livro foi um presente do amigo o Francélio Alencar, que é poeta também, e organizava os saraus aqui na Livraria Lamarca, aqui em Fortaleza. E ele me deu esse livro de presente, e assim, aquele presente, acho que o melhor, não tem presente melhor do que um livro, porque ele fica muito mais do que uma comida que acaba, ou do que uma roupa que rasga, ou você acaba não usando mais. O livro, ele fica não só para você, mas para os que virão. Então eu acho, mais do que nunca, um presente, um livro é um ato de você gostar realmente da pessoa.
O título é muito interessante, né? Como ele brinca com o girassol e o barro. E Francisco Carvalho é um poeta de Russas, aqui do interior. Então, ele carrega toda uma tradição. Vale muito a pena ir atrás do material dele. Eu não sei se ainda é editado, mas dá para encontrar muita coisa pesquisando no Google. Eu vou ler algumas coisas dele depois, em outro momento, para não ficar muito tempo aqui nessa live. Eu não sei como que controla o tempo aqui. Estamos com meia hora, acabei de descobrir. Vou ler depois algumas coisas desse livro. E eu vou mostrar agora um pouquinho também alguma coisa que eu tenho feito de forma de desenho. Que são alguns desenhos feitos com lápis de cor, que eu tenho voltado para o lápis de cor. Durante essa overdose de lives que a gente tem recebido, em cursos, palestras, às vezes eu coloco a live aqui no computador e pego uma folha, pego um lápis de cor e vou riscando, vou deixando a mente fluir para outro lado, sem exatamente um objetivo, mas você vai descobrindo e vão saindo algumas coisas que a gente não sabe explicar exatamente de onde vem, mas elas vão aparecendo. Esses dois desenhos foram feitos com lápis de cor. Esse aqui em particular, essas formas era da capinha do celular, aquelas bolinhas por onde passam as câmeras. Uma hora que ele estava carregando, eu, na falta de outra coisa aqui, comecei a desenhar os círculos e criando a partir deles. Ficou parecendo umas árvores ou umas espumas. São algumas das coisas dos trabalhos na parte do desenho que eu tenho feito e que também eu vou falar também nessas lives futuras. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar. O livro Zero, ontem, essa é a minha primeira publicação, foi lançada em 2017. Eu nunca mais tinha olhado para ele assim, porque ele ia comigo para cima e para baixo dentro dessa pastinha aqui. Aqui era como se carregasse uma pequena parte do mundo, né? Quem anda por aí com cadernos e bolsas sabe bem como é. Você leva uma representação sua. Alana, oi Alana, tudo bom? Boa noite. Eu estou aqui mostrando um pouquinho do que eu não consegui falar direito ontem no sarau do Chico. E assim, o livro Zero, esse livretinho curto, de pouco mais de 10 páginas, ele foi lançado em 2017 e ele mistura ilustração com poemas, com textos, haikais. E ontem eu li algumas coisas desse livreto, que é um livro curtinho, mas tem um sabor muito especial. Foi o primeiro livrinho que eu e meu irmão lançamos o nosso selo. Nós temos esse selo editorial, Fantoche. E era um livro muito solto, onde eu pude me permitir uma liberdade assim, de poder misturar poemas, de poder misturar desenhos, de intercalar, de poder criar alguma coisa sem exatamente um roteiro. Ontem eu li durante o sarau esse poema Temperado, que ele nasceu da ideia, eu gosto muito de tentar dizer o que os objetos podem estar nos dizendo. Então, em um certo dia no almoço, eu vi esse galeteiro com azeites, temperos e tudo mais, e comecei a ficar pensando o que será que o galeteiro tem a nos dizer
além do óbvio, além do azeite, além do sal, além da pimenta. E fiz esse sonetinho que eu chamei de temperado. Eu vou fazer mais uma leitura. Diz assim. Vou trocar um pouco a câmera para mudar um pouco o estilo. Na mesa, os temperos me olham, perplexos. O saleiro de tão branco empalidece. Leva consigo meus próprios reflexos, de uma cor que não transparece. Azeite e pimenta estão em secreta comunhão. Não os ouço, os sinto, é talvez o amor. Não imaginam, porém, a hora da refeição, e ter a mesa ainda vazia, que pavor! Me perco neles a suportar a vida. É fácil ser tempero, um pó, um cheiro, nunca o sabor do desespero. Quando chega a comida, me levanto, interrompo toda e qualquer poesia e dos temperos roubo o encanto. Esse particularmente eu gostei da estrutura que acabou se colocando aqui, que os temperos aparecem quase como personagens, né, como personificação de pessoas. E eu acho que o bacana da arte poética é que a gente não sabe exatamente para onde ela está nos levando. Quando vê, você já se vê naquele caminho ali. A gente só apenas acha que sente e vai pressentindo as coisas no meio do caminho. Essa página é interessante. Aqui é uma geladeira, que era a geladeira aqui de casa. E a gente tem esse costume de pregar ímãs nas geladeiras, como tem aqui. E aí eu escrevi aqui: mesmo cheia de ímãs, a geladeira nunca saiu da cozinha. Que é comum a gente fazer viagens e trazer ímãs dos locais que a gente passa, conheceu, sei lá, vários países, várias cidades, prega na geladeira, mas a coitada da geladeira nunca foi conhecer nenhum desses lugares. Ela fica sempre lá paradinha. Ela é uma testemunha que nada viu, apesar de tudo ver. E a ilustração desse livrinho foi feita com nanquim. Eu usei um pincel, até aqui, foi feito com essa espécie de pico de pena, com tinta nanquim. E os originais eu fiz uma impressão em papel comum, e ele foi montado em casa. Cortei em casa os papéis. Essa capa foi impressa em um papel amarelo, mas eu também tenho outras versões dele em outras cores, como esse aqui. E foi um primeiro material publicado. Eu li algumas coisas dele ontem no Sarau do Chico. Espero em breve poder voltar a circular com ele por aí. É isso, eu acho que por hora tá bom. Para finalizar esse momento de agora, eu vou mostrar e convidar a quem não conhece, que é um dos principais trabalhos que eu tenho desenvolvido atualmente, que é o blog O Provável do Improvável. Ah, pode deixar, eu guardo sim, ainda tenho vários do zero. O Parada Curva é que tem poucos. Parada Curva, que é o segundo livretinho. Cadê ele? Achei que eu tinha deixado um aqui para mostrar. Ah, tá aqui embaixo. Parada Curva eu vou falar em outro momento, porque ele pede um pouco mais de tempo. Eu tenho menos. Olha, o Elinho entrou. Oi, Elinho, tudo bom? Como é que vai, querida? Tô fazendo aqui um teste ao vivo de um novo projeto informal de lives para conversar, para falar de projetos, para saber como é que estão os amigos e mostrar um pouco das nossas baguncinhas ainda mais bagunçadas, né, com esse tempo em casa.
Então, o Parada Curva, ele veio depois do livro zero. Vou deixar para falar dele um pouco mais depois, que é um pouco mais complexo. Mas tenho poucos dele, acho que eu só tenho 3 ou 4, que eu só fiz uma tiragem dele, e ao contrário do zero, que eu acho que foram 5 ou 6. Tiragens curtas, de 20, 30 exemplares. E aqui já envolvia um processo um pouco mais complicado, que cada capa eu fiz uma pintura de tinta manual aqui. E a proposta do Parada Curva ele é bem diferente do livro zero. Ele foi todo feito com recortes. Então ele não tem nenhuma palavra. É uma proposta muito diferente deste aqui, que eu já quis imprimir o meu toque mais humano, vamos dizer assim. Num outro momento eu falo do Parada Curva, que eu acho que ele pede mais tempo. Mas para encerrarmos esse momento, eu vou falar do Provável do Improvável, que é um blog que eu já tenho, acho que ele vai fazer 10 anos agora em 2021, e eu tenho atualizado diariamente há quase 300 dias agora. Ele me avisa a cada atualização nova, não que eu esteja querendo contar, mas desde que o isolamento se intensificou e tudo mais, e a gente ficou muito em casa, eu resolvi valorizar mais esse outro espaço, o espaço dos blogs, que com tanta rede social acabou se diluindo muito. Mas eu acho que é um local onde você consegue um certo silêncio, você tem um respiro, você não precisa necessariamente responder todo mundo que está falando ou curtir 10 publicações de pessoas que às vezes você mal conhece. E eu acho que o blog ainda dá um respiro, né? Pensando nisso, eu tenho continuado esse trabalho, postando todos os dias aqui. Essa aqui é a postagem de hoje, já do dia 18. Quem quiser conhecer, o endereço é denisakel.wordpress.com. Tá na minha bio também aqui no Instagram. E eu tenho feito aqui nesse blog, eu tenho postado coisas mais recentes. Esse poema doido, ele é agora de março. A gente está vivendo tantas variações de humor, né? Que são muitas perguntas que são feitas diariamente. Então, aproveitando esse lado, transformando uma coisa em outra, né? Sempre é possível sair alguma coisa interessante. Ou não. E aí eu vou fazendo várias brincadeiras aqui. Eu gosto muito de fazer essas intersecções aqui com as letras, ter um trabalho visual, uma chegada de uma forma que de alguma forma possa chamar a atenção. Esse aqui é um bem interessante, brinca com os números, tenta formar um rosto nos números a partir da hora que era quando eu comecei a fazer. Eram 9h16 da manhã, e um dos muitos dias que a gente não dormiu aqui, que o nosso relógio biológico naturalmente se desregula. Quando eu ia deitar para dormir já era 9h16 da manhã, e eu fiquei assim meio espantado. Aí comecei a fazer, brincando com a hora, né? Aqui tem o 9, o 9h16, e aqui são 2 vírgulas. Aliás, aqui são 2 pontos e 2 parênteses que formaram os olhos de uma pessoa. E parece, eu coloquei um 0 aqui, como se fosse uma janela, alguém que olha pela janela e não sabe o que está vendo. Eu acho bacana ter esse tipo de interpretação, que nada possa ser exatamente o que parece ser. Olha, Ana Santana entrou. Olá, Ana, boa noite. Tudo bom? Ah, você era a que cantou ontem na live do Chico. Bem-vinda. Eu estou fazendo aqui uma estreia, vamos dizer assim, de um projeto de lives que eu estou chamando de Letra de Casa, que é um projeto informal de tentar conduzir conversas em torno
de criações, de livros, de leituras, ou mesmo para ouvir, para conversar com as pessoas. Muito inspirado no trabalho do Chico, que eu já falei várias vezes aqui. É verdade, você foi. Você recitou, foi um poema, exatamente. Então, é que era tanta gente ali lendo e naquela instabilidade do Instagram, a conexão não ajudou muito. Ou ajudou, né? Porque eu acho que as pessoas que se conectaram de qualquer forma dentro desses imprevistos que a gente, mais do que nunca, todo mundo está passando. Eu estou mostrando aqui agora, já mostrei um pouquinho os livros, um pouco dos livros que eu li ontem, reli alguns poemas, depois a live vai ficar gravada. Falei um pouquinho dos desenhos que eu tenho feito também, que eu também trabalho com artes visuais. Aqui alguns desenhos feitos com lápis de cor. Olha o Igor. Tudo bom, Igor? Quanto tempo? Ah, obrigado, Ana. Alegria, prazer. Que bom que você gostou. Eu abri esse momento agora para falar um pouquinho também mais sobre os poemas que não deu para ler, ou leio de novo os que já foram lidos, falar um pouquinho. Tudo bom, Igor? Um pouquinho do livro Zero, um pouquinho do Mário Quintana, que já passou por aqui. Quem não assistiu do começo vai ficar gravado. E agora eu estou mostrando aqui o meu blog, ou pelo menos um dos blogs, que eu tenho atualizado todos os dias. Quem não conhece, eu convido a conhecer, que é o denizacchio.wordpress.com. E aqui eu tenho feito vários trabalhos com essa estética do improviso. Geralmente eu gosto de tentar criar sem pensar muito o que a gente está criando. Assim. Você deixa aquela energia fluir, sem se prender muito em regras, ou no que pode ou não pode. Você se alimenta dessa palavra que passa por você, e em vez de você pensar se pode ou não pode aquela construção, aquela composição, você vai e faz. Aqui eu tenho um poema que é feito em cima da hora, eram 7h06 da manhã, e eu comecei a inventar. Eu estava na cama deitado, assim, você começa a pensar o que está acontecendo comigo agora. Então é mais ou menos isso. Pálpebras inquietas, reviradas entre tantas páginas, parece nunca ter fim a brincadeira tempo. É mais um sol a visitar-lhe a janela, mais uma vez a barriga a gritar-lhe fome, mais uma vez o mundo a chacoalhar-lhe a ação. Das vontades apenas permanece o nada, um grande vazio nada, cheio de linhas não escritas, tudo. Então, assim, esse blog, ele tem, eu também me desafio a geralmente quando eu coloco alguma coisa nele, fazer sempre uma apresentação diferente para cada texto, para cada postagem, para que elas possam ficar, como é que eu posso dizer, que elas permitam várias leituras. Então, Quase Dormindo foi um outro texto onde você consegue ver uma brincadeira aqui com o dormindo, quase dor. Eu gosto quando as coisas fogem a uma interpretação mais lógica, assim, você possa permitir um outro tipo de leitura, né? Então aí ele vai aqui, tem várias. Às vezes eu gosto de olhar coisas no chão e tentar entender a história daquele objeto que está ali no chão. O que será aquilo? De onde é que aquilo veio? Essa aqui em particular, que eu coloquei como Circo de Rua, foi aqui mesmo na minha rua, aqui na Cidade 2000. E eu estava andando e eu vi esse pedacinho de papel aqui no chão. E aí comecei a olhar como ele parece uma tenda, né? Ele tem um teto aqui, tem quase umas colunas aqui, não sei o que é isso. Isso aqui era de alguma loja.
o link do blog no perfil. Não, é porque assim, Ana, o que tá lá no perfil aqui do Instagram é porque tem dois lá. O Diálogos Visuais é outro blog que eu tenho também, mas tem um que tá clicável, que é esse do WordPress. Ele tá lá como clicável. O que não tá clicável é um do Blogspot, que é outro universo também, mas o do WordPress ele tá como clicável. E aí eu vi esse pedacinho de papel e comecei a pensar, e já comecei, logo depois eu escrevi: pequenos picadeiros a todo instante aparecem, virtude é saber vê-los e deixar-se levar pelo riso de ver papel velho e rasgado, agora a mais bela tenda. Quer dizer, eu acho que a poesia ela já está escrita de alguma forma em tudo que a gente vê, tudo que a gente olha, porque ela passa primeiramente no nosso olhar, né? E quanto mais a gente se educa ou se transforma para permitir que o seu olhar lhe diga ou sinta alguma coisa, mais a gente consegue perceber essas nuances fazer um Linktree. Não sabia dessa. Olha, eu até queria realmente deixar tudo clicável. Eu tenho que criar um perfil lá e ele redireciona para cá. Juliana Freitas, boa noite, bem-vinda. Estou mostrando aqui um pouquinho do meu universo a partir de um sarau que participei ontem, já chegando aqui na reta final. Então eu convido, para quem não conhece o blog, tem postagens todos os dias lá. Ainda tem muito material, boa parte desse material é um material que estava parado. Alguns são feitos mais nesse período de pandemia, como aqui é uma foto que eu fiz na janela aqui do meu quarto. Tem uns prédios aqui, e na ocasião só a luz dos prédios estavam acesos. Então tem sempre eu gosto dessa pegada do visual em cima do texto, né? Como um pode comunicar no outro. E às vezes é pouca palavra que a gente precisa, ou até nenhuma palavra. Eu vou olhar o Linktree, eu vou olhar isso aí, agradeço as sugestões. Bom, gente, agora para entrar no perfil. Tá certo, eu vou olhar sim. Daqui eu vou. Pode deixar que eu olho. Obrigado pela sugestão. Antes de encerrar esse momentinho, eu vou falar mais uma vez. Vou falar do livro recente. Vou deixar a dica aqui para quem quiser conhecer um pouco mais de um trabalho que eu lancei junto com o meu irmão, que também trabalha com artes visuais, trabalha com cinema, trabalha com animação, trabalha com recorte, com montagem, com desenho, com aquarela. E ele tem feito lives muito bacanas. Eu vou até mandar aqui. Vou até mandar a sugestão para vocês que não conhecem poderem conhecer o trabalho dele. Ele tem feito lives também muito interessantes. O Diego, vou marcar aqui. O Igor tá falando que conhece o conceito fluxo. Sim, conheço, adoro o conceito do fluxo de consciência, fantástico. E a escrita automática também. São praticamente duas coisas que eu tenho usado aqui ao tempo todo. Eu acho muito interessante esse estilo de escrita, assim, de você se desapegar dessas formalidades. E eu acho que a nossa literatura aqui, essa dita literatura cearense, muitas vezes ela não se abre
para esses conceitos, né? Isso era um conceito mais dos franceses ali, do Lippo, agora me esqueci o nome, Raymond Queneau, alguns escritores que tinham esses ideais. Eu acho particularmente muito interessante. Aí você já entra no campo da psicanálise, já passa por essas áreas aí, e a gente busca realmente nesse subconsciente escrever sem pudor mesmo, muito solto. Muito legal essa relação. Ah, obrigado. Eu acho que a escrita não tem como acontecer sem o visual, né? Seja ela qual for, seja um texto, seja uma letra de uma música, é muito, ainda mais hoje em dia que a gente vive num mundo tão cheio de imagens, a gente precisa ter. O Ezra Pound, com certeza, exatamente. A gente precisa ter boas imagens para nos rodear. Então, gente, eu convido aqui, quem não conhece o livro, esse livro Entre Caminhos, ele foi lançado em janeiro agora desse ano, aqui em Fortaleza, de forma digital. Ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc e ele se baseia num passeio pelo centro aqui da cidade de Fortaleza, através da estética minha e do meu irmão Diego. E quem quiser ler, o livro está disponível gratuitamente. O link é esse que está aparecendo aqui, isu.com. Eu vou colocar ele aqui para ficar mais fácil, isu.com/. E nós fizemos uma live de lançamento. Ele mistura fotografias, mistura poemas, mistura alguns trabalhos que o meu irmão fez com montagens, sobreposição de fotos. Aqui tem alguns textos também que eu fiz, já reimaginando o centro, o que a gente encontra ou não encontra no centro. Então é um trabalho que foi muito divertido de fazer, apesar do contexto da pandemia. A gente se meter num centro onde pouca gente respeita as medidas de segurança, mas de alguma forma era interessante, foi importante a gente estar lá para ver qual era esse centro que está lá, né, agora em Fortaleza, que na época que ele foi feito em novembro, mas acho que novembro, dezembro, nós lançamos em janeiro. Então, convido para quem não conhece, ler o livro Entre Caminhos, que é a minha publicação mais recente. Vários outros projetos tiveram que dar uma pausa por causa dessa coisa da pandemia, mas os blogs, nessa forma, as redes virtuais e tudo, elas, de alguma forma, elas suprem essa necessidade. Tanto é que tem esse outro blog, o Diálogos Visuais, que é um outro blog que eu mantenho desde 2009, que já tem outro tipo de texto, é um texto mais jornalístico, sobre eventos culturais, Bienal do Livro, Feira de Livro, a Flip, quando eu fui a primeira vez, rendeu 10 postagens, e era um olhar ainda inaugural para muita coisa. O blog está lá no Blogspot. E para encerrar aqui o momento, eu vou aproveitar e partilhar também um blog mais novo que eu lancei agora há poucos dias, que é o Litera Loucura. Que esse blog ele surgiu de uma urgência da gente fazer alguma coisa para não ficar em momentos assim de ansiedade, de depressão quase, que a gente volta e meia se vê nesse estado cambaleante, cercado de notícias desagradáveis, vendo a cultura ficando cada vez mais limitada, o nosso país passando por tanta coisa, as pessoas tão tristes e tudo, e de alguma forma a gente gosta de tentar devolver uma energia para as pessoas. Então esse blog ele está no Tumblr, é literaloucura.tumblr.com. Eu vou fazer um outro momento com ele, que o tempo aqui já está acabando. 5 segundos restantes. Eu agradeço a todo mundo e até uma próxima.